10 horas depois do desabamento de um prédio residencial em Fortaleza, os bombeiros ainda procuram sobreviventes. O Alessandro Torres tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Alessandro. Oi, Bonner, boa noite a todos. Embora um dia e uma noite também muito difíceis por aqui, até porque o trabalho de buscas a possíveis sobreviventes aqui embaixo dos escombros vai continuar durante toda a noite, durante toda a madrugada, não para, inclusive agora o local está mais iluminado com refletores e a gente vê essa movimentação intensa aqui de socorristas, brigadistas, muitos voluntários também, mas o que é interessante é que é uma movimentação muito silenciosa. O silêncio nesse momento está sendo imprescindível para tentar ouvir qualquer barulho que possa vir debaixo dos escombros. Por isso a gente vê ao mesmo tempo essa aglomeração, mas as pessoas todas ali paradas. Tem um ponto de apoio ali em que os voluntários estão, inclusive, recebendo comida, alimentação para poder enfrentar essa maratona. As luzes estão sendo geradas aqui através de um caminhão gerador, mas a todo momento esse caminhão é desligado para realmente as pessoas poderem ouvir, tentar ouvir se há alguém fazendo algum sinal embaixo dos escombros. Segundo informações do governo aqui do Ceará, pelo menos 9 pessoas estão desaparecidas, estariam aí então embaixo dos escombros durante todo o dia. Chegou a se noticiar uma morte. Os bombeiros chegaram a falar dessa morte até o meio da tarde, mas o governador Camilo Santana, do PT, corrigiu essa informação no meio da tarde e não mais está confirmando essa morte. Segundo ele, são 9 pessoas desaparecidas e 9 foram resgatadas. Vamos ver o que o governador disse a respeito disso. A informação oficial é que a possibilidade, pela procura das famílias, é que possivelmente teriam 18 pessoas nos escombros. 9 já foram resgatadas com vida. E as outras 9 ainda estão em procura. Esse trabalho vai ser feito, todo um trabalho rigoroso por parte tanto dos órgãos responsáveis para identificar as causas responsáveis dessa tragédia. Nós estamos num apartamento aqui bem próximo aos escombros do prédio. Todos os quarteirões estão interditados e vão permanecer assim pelo menos até amanhã de manhã. Essa tragédia só não foi pior porque ela aconteceu no meio da manhã, um horário em que muitos dos moradores dos 13 prédios do edifício André, que tinha 7 andares e mais uma cobertura, a maioria dos moradores já estava no trabalho. Mas, como nós dissemos, ainda há 9 desaparecidos. Veja a reportagem. Eram 10h30 da manhã, quando o prédio de 7 andares e 13 apartamentos veio abaixo. Olha aí, rapaz, no momento que eu tava filmando aqui, ó, o prédio desabou aqui, ó. Olha aí a comédia. Aqui na aldeota, no centro da aldeota. Quase que eu pego o desabamento. Olha aí como é que é as coisas. A tela tá enchendo de poeira. Nesse instante, o prédio desabou ali. Não dá nem pra saber quantas pessoas morreram. A gente só viu foi aquele estrondo, coisa de segundos. Pá! E o tempo fechou a porta de vidro, fechou tudo de poeira e ninguém viu mais nada, a gente enlouqueceu dentro do escritório. Olha aí, meu Deus, oh meu Deus, que coisa, rapaz. Um prédio de 7 andares, acaba de cair. Chamar o bombeiro. É Tiburcio Cavalcante, esquina com Tomás Acioli. Nesse exato momento, agora às 10h40 da manhã, um caso triste acontecendo aqui em Fortaleza. Um prédio de 7 andares caiu total. O edifício Andréia ficava numa área residencial do Dionísio Torres, um bairro de classe média em Fortaleza. Os bombeiros chegaram logo em seguida e a todo momento ambulâncias apareciam para socorrer os feridos. O prédio tombou sobre o mercadinho que ficava do outro lado da rua. 3 entregadores que descarregavam um caminhão com água, um cliente e o dono, que conseguiu escapar, estavam no momento. Olhei um pouco para fora e vi só o prédio quebrando no meio. Quando eu vi o prédio quebrando no meio, já bateu algum peso, né, na parede. Aí quando bateu, encheu de terra e poeira e tudo. Aí eu já subi para cima.
Quando eu subi para cima, começou a cair, mas eu escapei pela janela aqui, em cima do telhado. Este vizinho conseguiu falar com um dos entregadores pouco depois. Eu cheguei perto do caminhão e disse, tem alguém aí? Aí ele pegou e disse, tem. Aí perguntei, quantos? Aí ele pegou e disse, 2. Aí eu digo, você tá bem? Ele disse, estou com a perna ferida. E o outro, eu disse, e o outro? Ele disse, eu não sei do outro não, eu acho que ele não tá bem não. Levi também conseguiu entrar em contato com um amigo que estava sob os escombros. Ele atendeu no primeiro momento, comecei a falar com ele, a ligação caiu, eu liguei novamente. Aí ele me informou que era o apartamento dele, inclusive, que ele estava tentando ser resgatado. Tentei puxar a conversa com ele e não consegui. Aí no momento ele falou, vou desligar o telefone porque eu preciso ser resgatado logo. E assim que ele foi desligar, ele até estava gritando, tô aqui. Por volta de 1 da tarde, os bombeiros, brigadistas e socorristas improvisaram uma lona que serve de apoio para as pessoas que estão trabalhando no resgate e também como um posto de primeiros socorros. Enquanto isso, a retirada dos escombros é feita manualmente, com pás e marretas e com o máximo de silêncio possível para tentar ouvir alguém que esteja soterrado. Os escombros eram retirados aos pedaços, com cuidado. Os bombeiros rastejavam sobre as lajes caídas e pelo menos 9 vezes até o meio da tarde viram o esforço recompensado. Aí, ó. Graças a Deus. Os parentes e os amigos das pessoas que desapareceram no desabamento passaram um dia entre a angústia e o desespero. Em pouco tempo, a informação do desabamento se espalhou. Enquanto bombeiros, Defesa Civil, polícia e SAMU chegavam ao local, as famílias tentavam qualquer informação. Adriano veio logo que soube. Eu tenho um tio, uma tia, uma prima e o filho da prima que moram aí. Até agora a gente não tem notícia deles. Guardando iniciar o trabalho de resgate aí para ter uma ideia melhor do que aconteceu, né? O primo dele, Fernando, de 20 anos, foi o primeiro a ser resgatado dos escombros. É o Fernando! É o Fernando! É o Fernando! Logo depois do desabamento, pessoas começaram a informar que parentes e amigos que estavam no prédio e ficaram sob os escombros estavam entrando em contato pelo celular para pedir socorro. Uma das vítimas chegou a fazer uma selfie e mandar para a família. O estudante Davi Sampaio fez a foto sorrindo para mostrar que estava bem. Os socorristas só conseguiram resgatá-lo no meio da tarde, quase 5 horas depois do desabamento. Toda a área em volta do prédio está isolada para facilitar o trabalho dos bombeiros, que a todo instante pediam silêncio para tentar ouvir algum pedido de socorro. Uma operação lenta e delicada. A situação é difícil, a situação requer cuidado, porque o prédio ainda pode vir a colapsar o restante. Ele já colapsou no seu total, mas tem bolsões que inspiram cuidados. A Secretaria de Saúde de Fortaleza montou um comitê de crise para atender as vítimas. Vários hospitais da cidade receberam os feridos. Os pacientes mais graves foram levados para o Instituto Dr. José Frota. O pai do Francineudo trabalhava no condomínio há 11 anos. A gente quer saber informações, a gente fica até sem fome, para ser sério, sem palavras às vezes. Então a gente só acredita quando a gente vê realmente a pessoa. E a pessoa dá uma palavra com a gente nós está tudo bem. Mas até agora... A mãe do Leandro, dona Cleide Maria da Cruz, de 60 anos, trabalhava como diarista num apartamento no primeiro andar do prédio. Minha mãe trabalha há mais de 20 anos nesse prédio e a todos esses anos sempre teve problemas de estrutura. Quando foi terça-feira passada, ela falou, meu filho lá na casa da dona Penha, a janela está rachada, a porta às vezes tem alguma dificuldade de abrir. E era uma tragédia anunciada, a verdade era essa. Logo depois do desabamento, uma rede de solidariedade se formou para ajudar nos trabalhos. Casas e empresas vizinhas ao local estão sendo usadas como ponto de apoio para as equipes de resgate. Voluntários como enfermeiros e psicólogos também prestaram assistência. Este motoqueiro passava perto, parou e ficou desolado com o que viu. A repórter Marina Alcântara tem as informações sobre o estado de hospitalizadas. Boa noite, Marina.
Oi, Renata. Olha, é um dia muito triste para a nossa cidade, para o nosso estado. A gente está aqui no hospital, o Instituto Dr. José Frota, o maior hospital de urgência, e ele recebeu aqui parte dos pacientes, parte dos feridos, né? Foram 9 feridos confirmados pelo governo do estado, 4 foram trazidos para cá. Uma senhora em estado mais grave, de 72 anos, ela teve traumatismo craniano, teve traumas também no tórax, passou por cirurgia, precisou de uma transfusão de sangue para esse primeiro atendimento. Ela chegou inconsciente aqui ao hospital. Além dela, outras 3 pessoas foram atendidas aqui. Um senhor de 53 anos que estava no mercadinho que fica ao lado do prédio, que foi atingido também pelo momento do desabamento. O resgate desse senhor demorou mais de 5 horas. Ele teve lesões na perna e ele se comunicou com as equipes e familiares também pelo telefone, o que ajudou aí nesse processo de resgate. Uma outra senhora de 60 anos que foi atendida aqui, ela é diarista, estava aí num dia de trabalho comum, quando estava no primeiro andar, quando sofreu com o desabamento e também teve lesões nas pernas. A 4ª pessoa que foi atendida aqui no hospital era um homem que estava ajudando, um voluntário da Cruz Vermelha, que estava ajudando aí no processo do resgate e teve uma lesão mais leve, lesão na mão, e também foi atendido aqui e já foi liberado. Essa senhora que está em estado mais grave, ela deve ser transferida ainda para um hospital particular, ainda hoje. Eles estão aguardando aí uma UTI, um equipamento especial para fazer essa transferência para outro hospital aqui da cidade. Os outros feridos foram atendidos em outros hospitais particulares daqui, mas desde cedo o hospital montou um atendimento especial, pelo menos 2 salas de emergência aí, com tudo pronto para receber esses pacientes, viu, Renata, Bonner? Obrigada, Marina. Agora há pouco nós vimos o relato, o depoimento do filho dessa senhora que trabalhava como diarista no primeiro andar do prédio. Obrigada pelas suas informações. Há mais de 20 anos. Sim. Ele disse que há mais de 20 anos a mãe trabalhava ali. Agora você veja, a Prefeitura de Fortaleza não tem documentos com registros oficiais desse edifício que desabou. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, até 1977, no lugar do edifício André, havia uma casa. A Prefeitura disse ao Jornal Nacional que os 7 pavimentos foram construídos de maneira irregular e, por isso, segundo a Prefeitura de Fortaleza, não há registros oficiais do prédio. A direção do Conselho Regional de Engenharia do Ceará afirmou em uma entrevista coletiva que também não tem um registro ou nome de um engenheiro responsável pela construção do edifício André. O Conselho Regional não quis comentar a imagem divulgada pelos vizinhos que já temiam uma tragédia. Na garagem do prédio, as colunas de sustentação apareciam com as vigas à mostra. Uma delas estava coberta por um plástico. Ontem, o Conselho recebeu uma anotação de responsabilidade técnica de uma obra de recuperação de construções e pintura. O documento é padrão. Condomínios e donos de casas precisam apresentar quando vão fazer uma obra. O documento não traz nome de empresa ou detalhes sobre o serviço a ser executado. A obra era orçada em R$ 22.200. Aqui no CREA a gente está constituindo uma comissão que vai tratar justamente de levantar informações acerca da responsabilidade dos profissionais que estavam ali na nuvem, digamos assim, de serviços a serem executados. E vamos repassar isso para a Defesa Civil, para a perícia e, em havendo algum tipo de culpabilidade, pode-se ter até a suspensão do registro desse profissional. Nas últimas 2 décadas, colapsos de construções como essa de Fortaleza produziram tragédias no Brasil. Em 1998, o edifício Palace 2 desabou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 8 pessoas morreram. Em julho de 2010, um prédio de 7 andares, como o de hoje, se desfez em Salvador. Houve 3 mortes. Em outubro do mesmo ano, foram 2 edifícios no centro do Rio e 4 pessoas morreram. Em janeiro de 2011, um arranha-céu de 30 andares foi abaixo em Belém. 5 mortes. No ano seguinte, mais 3 prédios no centro do Rio, com mais 17 mortos. Em agosto de 2013, na zona leste de São Paulo, 10 pessoas morreram. Em maio do ano passado, um edifício de 24 andares, ocupado irregularmente no centro de São Paulo, pegou fogo e desabou. Segundo o Corpo de Bombeiros, 8 pessoas morreram. E em abril deste ano, 24 pessoas perderam a vida em 2 construções da comunidade da Muzema, zona oeste do Rio. As construções eram irregulares e tinham sido interditadas. Daqui a pouco nós vamos trazer novas informações sobre o desabamento do prédio em Fortaleza.